Assista esta apresentação apenas se você deseja normalizar o nível de glicose no sangue, deixar de ter hipo e hiperglicemia no mesmo dia, não ter mais infecção urinária, dores de cabeça todos os dias, dores nas pernas e sono em excesso. Se você não aguenta mais furar os dedos todos os dias e não quer ter que injetar insulina, como você pode controlar a diabetes tipo 2 em apenas 90 dias? Sem precisar tomar 2 ou 3 medicamentos antes ou depois de cada refeição, ou sem precisar ficar se furando para injetar insulina? Imagine que você começa naturalmente a diminuir o nível de glicose no sangue. Começa a emagrecer sem esforço. Você começa a deixar os medicamentos de lado, pois já não precisa mais deles. É isso o que você vai descobrir nessa apresentação gratuita hoje. Mas você precisa assistir até o final, porque, sinceramente, eu não sei até quando ela estará online e gratuita. Oi, tudo bem? O meu nome é Alexandre Assunção. E nessa breve apresentação eu quero te falar como é possível controlar diabetes tipo 2 em 90 dias naturalmente, apenas com a alimentação. Bom demais para ser verdade? Confesso que eu também acharia se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Nos próximos minutos vou compartilhar com você o meu método de controle e reversão de diabetes tipo 2. Tenho certeza que o que você vai ver aqui é completamente diferente do que você já viu e ouviu dos médicos ou talvez de propagandas de TV e jornal. O grande problema da maioria das pessoas é achar que não podem reverter a diabetes. É porque alguém falou para elas que elas não poderiam. E infelizmente esse é um comportamento da natureza humana. É muito mais fácil as pessoas te criticarem e te colocarem para baixo do que te dar uma palavra positiva e ajudar. Antes de começar, eu quero te fazer um pedido. Para se desconectar de tudo o que está fazendo, prestar atenção por alguns minutos e assistir até o final. Se você tem diabetes tipo 2 ou tem algum familiar diabético, este pode ser o vídeo mais importante que você vai assistir na vida. Pela sua saúde ou pela saúde do seu familiar, assista agora enquanto você pode. Se você tivesse passado o que eu passei, tenho certeza que você não economizaria esforços e palavras para divulgar aquilo que descobriu. A minha ideia nessa breve apresentação é mostrar como meu pai conseguiu e que você também consegue. Essa é uma apresentação completamente diferente do que você já viu sobre diabetes, pois tudo o que a mídia mostra para você é apenas desinformação. Mas primeiro preciso te contar como eu descobri esse método e como cheguei até aqui. E aí você vai entender porque eu decidi que queria saber tudo o que fosse possível sobre diabetes tipo 2. A verdade é que eu nunca me importei sobre esse assunto. Tudo o que eu sabia era o que via na TV. Só que uma coisa aconteceu que me fez virar um estudioso viciado nesse assunto. Eu lembro muito bem, era janeiro de 2016. Estava quente e eu jogado no sofá após mais um dia cansativo de trabalho. Quando a minha mãe apareceu de repente na porta com o celular na mão e disse: "O teu pai está no hospital." O quê? Como é que é? O que aconteceu? O que aconteceu foi que ele se sentiu mal e foi parar no hospital. Após alguns exames e testes, o médico falou que o teu pai tem diabetes tipo 2. Naquele momento eu fiquei realmente triste porque a doença era crônica, era progressiva e não tinha cura. Ou seja, o meu pai teria que viver com a doença pelo resto da vida. Meu pai saiu do hospital com uma lista de medicamentos e indicações alimentares. Alguns meses se passaram e os medicamentos pareciam não estar fazendo mais efeito. Voltou ao médico, mais exames e o médico falou que a doença estava progredindo. O nível de açúcar no sangue estava aumentando e era preciso aumentar as doses de medicamentos. Uma outra indicação do médico foi que meu pai precisava emagrecer, pois a obesidade piorava a diabetes. Mas adivinha? Mesmo tomando os medicamentos e comendo o que o médico havia falado, meu pai continuava com um nível alto de açúcar e ainda começava a ganhar mais peso. Este é o resultado do último exame que meu pai havia feito na unidade básica de saúde. A glicose estava em 169 mg por decilitro. Algo não podia estar certo. O médico fala que é preciso baixar o nível de açúcar e emagrecer, mas o tratamento que ele dá não está mais fazendo efeito e faz meu pai engordar. Eu não me conformava com o que o médico falava. Olha, o que podemos fazer? A doença está progredindo rapidamente. O que dá para tentar fazer é controlar o nível de açúcar no sangue. Se você tem diabetes, deve saber como é triste e frustrante ouvir do médico que nada pode ser feito para melhorar. Isso me incomodava muito. Eu não queria acreditar que nada poderia ser feito. Foi depois de outra consulta e mais medicamentos que eu tomei a melhor decisão que poderia ter tomado. Simplesmente ignorei tudo o que o médico havia falado e fui buscar ajuda, uma alternativa diferente. Depois de meses de pesquisas e estudos online, comecei a descobrir alguns fatos muito interessantes sobre diabetes tipo 2.
Descobri, por exemplo, que em países como Japão, Estados Unidos e Suécia haviam diversos estudos comprovando que era possível reverter a doença. Como, por exemplo, este aqui. Como, por exemplo, este aqui também, ou talvez este aqui. A verdade é que o Brasil está anos atrasado em relação ao restante do mundo sobre o conhecimento e pesquisas para melhorar de verdade a nossa qualidade de vida. É por isso que estamos com epidemias de obesidade e diabetes. Olha só o ranking de 2017. O Brasil é o quarto país com mais diabéticos tipo 2 no mundo, mais de 12 milhões. A expectativa é que até 2045 ultrapasse o número de 20 milhões de pessoas doentes em nosso país. É muita gente, é muita gente. Mas na hora que vi as pesquisas fiquei completamente espantado e feliz, porque finalmente eu poderia ajudar o meu pai. Conforme eu ia lendo e descobrindo mais e mais coisas, fiquei também com um sentimento de revolta e me perguntei, por que esse tipo de informação não tem no Brasil? Por que nossos médicos falam que nada pode ser feito se em diversos países milhares de pessoas já reverteram a diabetes? E eu encontrei as respostas e eu quero compartilhar com você. Eu descobri os dois principais erros que a maioria das pessoas cometem ao tratar a doença. São esses erros que estão te impedindo de controlar e reverter a doença. Já já vou revelar quais são e ainda vou te dar 3 dicas assustadoramente simples e práticas que você pode colocar em prática ainda hoje para começar a ter o controle do diabetes tipo 2. Antes disso, deixe-me continuar. Depois de meses em meio a tantos materiais, eu encontrei as poucas coisas que realmente funcionavam, que de fato faziam a diferença. Após ter acesso às mais atuais pesquisas e estudos científicos sobre diabetes tipo 2, ter lido o livro dos maiores especialistas do mundo, estava na hora de colocar em prática. Eu mostrei ao meu pai alguns estudos e pesquisas, várias pessoas testemunhando como haviam revertido a doença e convenci ele a tentar esse novo método. Mas preciso ser sincero com você, porque não foi fácil, principalmente no começo, pois o que estávamos fazendo era praticamente o contrário do que os médicos falavam. Mas, como os resultados que eles davam não eram satisfatórios, muito pelo contrário, as indicações pareciam estar piorando a doença, então meu pai começou a seguir esse novo método. Era, na verdade, apenas mudanças alimentares. O meu pai mudou o que estava comendo, apenas isso. E apenas 30 dias após a nova rotina alimentar, olha só o que aconteceu no primeiro teste rápido de glicose feito na farmácia. 97 mg por decilitro. Olha só, em apenas 30 dias de 169 mg por decilitro para 97 mg por decilitro. Uma redução de 72 mg por decilitro. Você consegue se imaginar atingindo esse tipo de resultado? Eu quero compartilhar com você o que descobri, portanto, continue comigo. Após esse primeiro resultado, vimos que era o caminho certo a seguir, que as pesquisas e estudos de fora do Brasil eram mesmo verdade e davam resultados. Depois de mais 60 dias, meu pai fez alguns exames mais detalhados do que aquele simples teste de glicose. Levamos ao médico e eu nunca vou me esquecer das palavras dele. Se eu não conhecesse o Senhor e não tivesse visto os teus exames anteriores, eu não diria que o Senhor tem diabetes. Não é isso que os exames mostram. Quando veio aqui a primeira vez, seu nível de glicose estava completamente descontrolado. Mas não é isso que os exames mostram agora. Acho que podemos reduzir seus medicamentos e tentar controlar mais com a alimentação. Isso realmente mexeu bastante comigo. Eu finalmente pude de verdade ajudar meu pai. Veja você, com os próprios olhos, os resultados dos exames. Esse exame é quando meu pai seguia as orientações médicas, tá? A glicose 152 mg por decilitro, colesterol 233 mg, a hemoglobina 9,5%, a glicose média 226 mg por decilitro. Veja as anotações do médico, diabetes mal controlada. Este era o quadro que meu pai se encontrava. Esse aqui é o exame após esse método que meu pai usou, o novo método. A glicose 91,62 mg por decilitro, a hemoglobina 6,60%, o colesterol total foi para 174,93 mg e o HDL 68,59%. Foi sem dúvida o dia mais feliz da minha vida. Eu havia encontrado um propósito. A partir daquele momento eu decidi que faria de tudo para mostrar o que havia descoberto para a maior quantidade possível de pessoas.
que, assim como meu pai, passaram anos sendo enganados por profissionais que simplesmente pararam no tempo, que acham que o que aprenderam décadas atrás lá na faculdade continua sendo verdade. O que eles não sabem ou recusam a admitir é que a ciência evoluiu muito e é capaz de provar que existe sim uma maneira segura e eficaz de tratar e reverter a diabetes tipo 2. A partir daquele momento me perguntei, por que guardar todo esse conhecimento só para mim e meu pai? Muitas pessoas precisam de ajuda. Eu acredito de verdade que todas as pessoas merecem saber a verdade sobre diabetes tipo 2. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje, então continue assistindo. Depois de 6 meses da mudança alimentar, a glicose estava em 84 mg por decilitro, ou seja, completamente normal. Mas sabe qual é o real problema em não ter o controle da diabetes? Ter o nível de açúcar controlado ou então a hemoglobina são apenas números no papel. Eles não mostram o real problema. O que você deve ter em mente são, na verdade, as terríveis consequências por ter a diabetes descontrolada. Problemas como, por exemplo, gordura no fígado e no pâncreas, problemas renais que no futuro vão deixar o paciente diabético em hemodiálise, retinopatia que, se não tratada da maneira correta, acaba deixando a pessoa cega, úlceras que causam o famoso pé diabético e, por consequência, amputações, além de problemas cardiovasculares que, mais cedo ou mais tarde, vão causar ataques do coração, infarto e etc. E o desfecho de todos esses problemas é o mesmo. São familiares e amigos chorando nos corredores de hospital porque alguém que eles amavam se foi. É por isso que eu gravei esta apresentação, para te ajudar a ter o controle de diabetes tipo 2 e evitar todos esses horríveis problemas. Você já ouviu mentiras demais sobre a diabetes, está na hora de você saber as verdades e tomar o controle da própria saúde. Antes de te falar como tratar a diabetes da maneira certa, deixa eu te contar como você não deve tratar ela. Vou revelar agora os 2 principais erros que a maioria das pessoas cometem e que estão impedindo de reverter a doença. Vamos lá então. O erro número 1. Tratar o nível de açúcar. Talvez você possa estar pensando algo como: tá de brincadeira, né? Se o problema da diabetes é ter muito açúcar, como tratar isso é um erro? Antes que você ache que estou falando besteira e feche o vídeo, me ouça por mais uns instantes e você vai entender. Ok, mas por que esse é um erro ao tratar diabetes tipo 2? Agora preste muita atenção. Ter muito açúcar no sangue não é a doença diabetes tipo 2. Meu Deus do céu, como assim? Não, eu não sou idiota por falar isso. Já vai ficar claro para você. Ter muito açúcar no sangue é apenas um sintoma. Isso mesmo, o elevado nível de açúcar é apenas um sintoma. A doença é outra coisa, bem mais complexa. E por que esse é um erro? Porque tratando apenas um sintoma, a doença de verdade piora. Não, você não leu errado. É isso mesmo. Se você tratar apenas o sintoma, ou seja, o nível de açúcar com medicamentos ou até mesmo com insulina, você está, na verdade, piorando a verdadeira doença. É por isso que você acredita que diabetes é progressivo. A verdade é que está tratando apenas um sintoma, fazendo com que a doença de verdade piore. Olha só, a quantidade de medicamentos aumenta para controlar o mesmo nível de açúcar. Em outras palavras, os medicamentos estão fazendo a doença progredir. Então é isso. Você não trata diabetes tipo 2 diminuindo o nível de açúcar no sangue. Se você não entendeu, tudo bem. Calma, daqui a pouco tudo vai fazer sentido para você. Preparado para o segundo erro? Preste muita atenção. O próximo erro é muito grave. Se você não deixar de cometer ele, você jamais conseguirá reverter a diabetes tipo 2. Então, concentre-se aqui. O erro número 2. Comer grãos e integrais. Calma, não se desespere, por favor, me ouça aqui. Sabe por que grãos integrais fazem mal, principalmente para quem tem diabetes tipo 2? Ouve essa aqui. Eu tenho certeza que o teu médico, ou talvez a tua nutricionista já falou que grãos integrais são ricos em vitaminas e fibras e devem fazer parte da sua rotina alimentar, não é mesmo? Mas aqui é a verdade que eles não te contam, que está, na verdade, piorando a tua doença. Grãos integrais aumentam o nível de açúcar no sangue. Para, agora tu passou dos limites. A maioria deles nem doces são. Como vão aumentar o açúcar? Como? Desta maneira, sim.
Ao entrar no teu corpo, esses alimentos se comportam como açúcares. Oi? Como é que é? Estes alimentos são metabolizados como duas moléculas simples de açúcar, ou seja, aumentam mais o nível de açúcar no sangue do que o próprio açúcar. Não acredita? Faça você mesmo o teste. Coma 2 fatias de pão integral e depois de 1 ou 2 horas, verifique a glicose. Ela vai estar nas alturas. Só para te ter uma ideia, 2 fatias de pão integral equivalem a 4 colheres de açúcar. Agora, você percebe que está se envenenando sem nem ao menos saber. É por isso que a tua glicose não baixa. Provavelmente logo pela manhã você já esteja inundando o próprio sangue com quantidades gigantes de açúcar e está pensando que está tudo bem, afinal, está seguindo uma alimentação saudável, não é mesmo? Quer mais alguns exemplos do que você jamais deveria comer, mas que fazem parte da sua alimentação todos os dias? Mais alguns exemplos então, além dos integrais. Massa ou macarrão, batatas, qualquer tipo de batata, trigo, batata frita, refrigerante, fast foods em geral. Esta é apenas uma lista rápida de alimentos que estão piorando a diabetes tipo 2. Sabe o que eles têm em comum? São carboidratos, processados, refinados e de absorção rápida. Isso quer dizer que eles inundam o sangue com açúcar e fazem o pâncreas disparar quantidades gigantes de insulina para baixar novamente. Preste muita atenção, porque o que vou revelar agora é extremamente importante. E se você entender, poderá mudar completamente como você vê a diabetes tipo 2. Essa inundação de açúcar e insulina acontece toda vez que você se alimenta através de carboidratos processados e de amidos. A doença de verdade, que é a resistência à insulina, ela piora. A resistência à insulina significa que o teu pâncreas produz insulina, mas as tuas células não estão respondendo como deveriam. Sabe por quê? Porque ao invés de parar de comer o que aumenta o açúcar no sangue, você está tomando medicamentos ou quem sabe até mesmo insulina para forçar o pâncreas a produzir mais insulina e obrigar as células a aceitarem o açúcar do sangue que elas não precisam. Em outras palavras, você está comendo o que causa a doença para tomar medicamentos que não precisa. A verdade é que você está doente para que a indústria farmacêutica lucre nas suas costas às custas da sua saúde. Eu aposto que você já ouviu e até mesmo tenha acreditado que diabetes tipo 2 é crônica, progressiva e irreversível. Porém, quer saber de uma coisa? Isso não é verdade. Logo, se você é uma das milhares de vítimas, está na hora de aceitar a verdade. Você vem sendo enganado todos estes anos. Caso contrário, você vai continuar acreditando nesse monte de besteiras que eles vêm te contando, que o objetivo é apenas te vender produtos que você não precisa. Além disso, você vai continuar se frustrando e pensando que realmente não pode reverter a doença. É por isso que você está infeliz e doente. Mas quero dizer também que a culpa de você estar nessa situação não é sua. Se quiser culpar alguém, culpe os profissionais desatualizados que pararam de aprender e continuam ensinando o que a ciência já mostrou estar errado. Culpe as grandes companhias farmacêuticas que só querem saber de quanto vão lucrar no final do mês e não dão a mínima para a saúde da população. Afinal, você é bombardeado todos os dias com propagandas e mensagens que fazem você acreditar que não é possível reverter diabetes. Que você precisa dos produtos que estão te oferecendo e precisa gastar o teu suado dinheiro. Afinal de contas, eles dependem do nosso dinheiro para enriquecer, não é mesmo? A verdade é que você não precisa, você é saudável, o teu corpo é perfeito. Tudo que você precisa é um método que realmente funciona. A doença é alimentar. Comece hoje mesmo a se alimentar corretamente e dê adeus à insulina e todo aquele monte de remédio. Agora que você sabe que está no caminho errado e que é possível reverter tudo isso e deixar todo esse sofrimento para trás, é sua responsabilidade fazer alguma coisa. Tomar uma atitude e ter o controle da própria saúde antes que seja tarde demais. Se o que a maioria dos médicos fala está errado, então eu não sei como tratar a doença. O que eu posso fazer? Quem sabe você esteja se perguntando algo assim. E está tudo bem, eu posso te ajudar. Quero te mostrar um método absurdamente simples e fácil que pessoas comuns, como meu pai e você, podem usar e controlar a diabetes tipo 2. Agora vou te dar 3 dicas matadoras para você colocar em prática ainda hoje e começar a ter o controle da diabetes. Você está preparado? Bora para a primeira dica então. O que você precisa fazer antes de tudo é não comer nada que venha em caixinhas. Essas coisas que são vendidas no mercado, embaladas em caixas ou pacotes coloridinhas,
cheias de desenhinhos e propagandas, não são comida de verdade. Elas não são comida. São no máximo substâncias comestíveis. São porcarias produzidas pela indústria. Apenas isso. Comida de verdade não vem em embalagens coloridas. Você deve olhar para um alimento e saber que aquilo é natural. Por acaso você já viu uma árvore de cereal matinal? Uma plantação de salgadinhos, quem sabe? É claro que não. Sabe por quê? Porque isso não é natural. Isso não é comida. Esqueça essas porcarias. Segunda dica. Nada de bebidas doces. Isso inclui refrigerantes, energéticos e sucos. Mas o suco é natural, faz bem, a minha nutricionista disse. Ah, é? Mas ela te falou também que o suco é cheio de frutose. Por sua vez, é metabolizado apenas no fígado, desregula o fígado e o pâncreas e promove a resistência à insulina? Ou seja, ela piora a verdadeira doença? Eu aposto que isso ela não te contou, né? Você quer se livrar da diabetes? Então esqueça esse tipo de bebida. Só com essas duas dicas você já vai conseguir baixar muito o nível de glicose. Agora imagine por um momento você indo até o médico e ouvir da boca dele que os seus exames são muito melhores do que os anteriores e que você não precisa mais se furar todos os dias para injetar insulina. Imagine como você se sentiria sem precisar injetar insulina todo santo dia. E aí, como se sentiu? Gostou do sentimento? Tenho mais uma ótima notícia. Isso pode e vai melhorar com a terceira e matadora dica. Terceira e última dica. Coma salada, legumes e vegetais. Essa dica é tão simples, mas é muito importante. E é infelizmente ignorada pela maioria das pessoas. É por isso também que a maioria das pessoas está acima do peso e com diabetes. Não é apenas comer uma folha de alface e um tomate e achar que está tudo bem. Não é assim que funciona. Se a tua refeição principal, por exemplo, é meio prato de arroz e feijão, uma ou duas folhas de alface e um pedaço de carne, sinto muito, mas essa é uma refeição simplesmente horrível para quem precisa emagrecer e controlar o nível de açúcar. As verduras e vegetais devem ocupar a maior parte do prato. Se é o que você menos come, você está no caminho errado. Se você colocar em prática estas 3 dicas, eu não tenho dúvida nenhuma, o teu nível de glicose vai cair drasticamente em 3 ou 4 semanas. Agora, a minha missão é que isso não acabe aqui, é levar esse conhecimento para mais pessoas, que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter controle da diabetes, do próprio peso, da saúde, deixar de tomar inúmeros medicamentos e voltar a ter vontade de viver. Essas são algumas das dicas que meu pai usou para normalizar o nível de glicose, reduzir as medicações e emagrecer 9 quilos em apenas 90 dias. Eu sei, foram muitas informações passadas nesses últimos minutos. E quem sabe você esteja meio perdida. Do mesmo jeito que eu adoraria que em 50 minutos eu conseguisse falar, o fato é que não existe mágica, existe um método. E é por isso que eu gostaria de dar a oportunidade para você, dar um passo à frente e entender esse método. E participar do programa Diabetes Descomplicado. Lá dentro você encontra todos os detalhes necessários para ter o controle da diabetes de uma vez por todas, através da alimentação saudável. É um e-book totalmente digital que você pode ter acesso de qualquer lugar. Pode acessar pelo computador, smartphone ou talvez pelo tablet. Mas, antes de entrar em detalhes do programa Diabetes Descomplicado, preciso te dizer o que ele não é. Ele não é um programa que vai te mandar fazer dietas ridículas ou passar fome. Não é um programa chato, cansativo, cheio de balelas que ninguém aguenta ver na frente. Não obriga você a comprar comidas para lá de malucas e caras. E principalmente, não é uma pílula mágica. Se você está esperando uma pílula que você vai tomar antes de dormir e acordar no outro dia com a saúde perfeita, magro ou magra, quero pedir que feche agora mesmo esse vídeo e continue com a sua vida. Pois o Diabetes Descomplicado não é nada disso. É um programa sério. É ciência aplicada e comprovada. E, para funcionar, é preciso fazer exatamente o que diz dentro do programa. Para quem é o programa Diabetes Descomplicado? Para todos os homens e mulheres que têm diabetes tipo 2 ou pré-diabetes que não aguentam mais ouvir que nada pode ser feito, que não aguentam mais as agulhadas todo santo dia, que não suportam mais os episódios de hipoglicemia, que querem se livrar de uma vez por todas da diabetes tipo 2.
Para todos que não aguentam mais ir dormir com a glicose acima de 400 e acordam no meio da madrugada com ela abaixo de 50 e precisam correr para o hospital. E aqueles que estão dispostos a deixar de lado todas as mentiras que ouviram até hoje e testar um método novo, baseado na mais atual ciência nutricional do mundo. Se você quer controlar o nível de açúcar no sangue, emagrecer, se sentir mais disposto, com energia e com autoconfiança, então o diabetes descomplicado não é mais uma opção para você, mas sim a única solução para você. Talvez você possa estar se perguntando sobre o valor. Quanto tudo isso irá custar? Já te conto. Primeiro, deixa eu te falar o que tem dentro do programa. Na primeira parte, você vai aprender a filosofia alimentar low carb. É a alimentação natural, correta, que vai naturalmente em 2 ou 3 semanas diminuir o nível de glicose no sangue. Vai ainda descobrir nos detalhes o que de fato é a doença, quais são os principais erros e como evitá-los. Tem ainda um módulo especial sobre as gorduras. Lá dentro eu quebro esse mito de que gordura faz mal, que causa problema no coração e mais um monte de balelas que você já deve saber de tanto que mostram na TV. Nele você vai descobrir quais são as melhores fontes de gordura saudáveis e quais você deve simplesmente banir da sua alimentação. Uma dica já. Se você acha que margarina é melhor que manteiga e que óleo de soja é melhor que azeite de oliva, você precisa urgente ler esse módulo, pois a tua saúde está em risco. Lá dentro você vai receber ainda 2 listas poderosíssimas. Uma com alimentos proibidos, são alimentos que você não deve comer de jeito nenhum. E a outra lista com os alimentos indicados, saudáveis, naturais, para controlar o nível de glicose. Somente com esses 3 módulos em poucas semanas, seu nível de glicose já estará muito mais baixo do que você está acostumado. Mas não é só isso. Na segunda parte do e-book você vai descobrir uma técnica que é usada há milhares de anos para emagrecer e reverter a diabetes. Detalhe, você não gasta nenhum centavo. Só que, infelizmente, para variar, a mídia acabou demonizando ela e fazendo com que a gente esquecesse. Essa técnica vai fazer o teu pâncreas e fígado funcionarem normalmente e vão voltar a ser saudáveis outra vez. Se você juntar a alimentação low carb mais essa técnica especial, em apenas 90 dias você será capaz de controlar e reverter a diabetes tipo 2 naturalmente. E dará adeus aos medicamentos e injeções de insulina. Enfim, essa é apenas uma visão geral do que você vai receber. É bem provável que você tenha notado que o Diabetes Descomplicado é, sem dúvidas, o programa mais rápido, prático e comprovado para quem quer ter o controle da diabetes tipo 2. Tenho algumas perguntinhas para você antes de falar quanto custa o programa. Quanto vale para você ter o controle da diabetes? Quanto vale para você não precisar se injetar insulina todos os dias? Quanto vale não ter mais episódios de hipo e hiperglicemia no mesmo dia? Quanto vale para você evitar problemas como gordura no fígado e pâncreas, hemodiálise, retinopatia e problemas cardiovasculares? Quanto você gastaria em um hospital com medicamentos e plano de saúde se tivesse alguma dessas doenças? Como a sua família se sentiria em ver você em uma cama de hospital por causa da diabetes? Pense por um instante. O programa Diabetes Descomplicada custa R$ 397. Quero te falar que por você estar assistindo essa apresentação hoje, quero te presentear pelo seu tempo e quero te dar alguns bônus. Olha o que eu preparei para você hoje. Além do programa Diabetes Descomplicado, você vai estar recebendo totalmente de graça os seguintes materiais. O bônus número 1, tabela de controle glicêmico. Muitas pessoas têm dificuldade em saber de verdade como está o nível de glicose. Esse book vai esclarecer todas as dúvidas. Quanto às medições, acima de qual valor que é diabetes? Qual número é baixo? Está normal ou é pré-diabetes? Que horários é melhor fazer a medição? Sabia que não precisa ser apenas em jejum? Pois é, esse guia vai deixar todas essas perguntas e mais algumas outras claras para você. Vendido separadamente, a tabela custa R$ 27. O bônus número 2, como evitar hipoglicemia. Ao colocar em prática o passo a passo do programa Diabetes Descomplicada, dependendo do grau de resistência que você tenha, talvez o seu nível de açúcar caia rapidamente a ponto de ter uma hipoglicemia. Este manual vai te dar dicas de como evitar e, caso aconteça, o que fazer a respeito. Vendido separadamente, o e-book custa R$ 37. O bônus número 3, como se livrar dos doces. Muita gente não consegue se alimentar corretamente por causa do vício em doces, e principalmente no açúcar.
Com este e-book você vai aprender como se livrar do vício em doces, como reprogramar o cérebro para não ter mais desejo por açúcar. O preço deste e-book vendido separado é de R$ 47. O bônus número 4, cardápio para diabéticos. É um cardápio com 21 refeições, cardápio pronto para uma semana de refeições para diminuição e controle glicêmico. Muitas vezes você não vai saber mais o que fazer de almoço ou jantar. Este cardápio vai te auxiliar dando 21 opções de refeições completas. O valor vendido separado é de R$ 21. O bônus número 5, guia com 20 receitas para diabéticos. São receitas simples, práticas, gostosas e rápidas, ideais para quem chega em casa correndo no horário do almoço e não tem tempo para cozinhar. O valor vendido separado seria de R$ 47. Se você fosse adquirir o programa Diabetes Descomplicada, mais todos os bônus, seria um total de R$ 576. Mas esse valor está fora da realidade de muitas pessoas que precisam do programa. Eu poderia então cobrar a metade, ou seja, R$ 288. Mas eu também não quero fazer isso. Então hoje o programa completo mais os 5 bônus saem por 7 parcelas de R$ 10,55. Ou então um único investimento de R$ 67. Isso mesmo, nem mesmo a metade do valor de mercado. Você pode fazer no cartão de crédito ou então no boleto. E a partir de agora você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro é não acreditar em mim, ignorar tudo o que eu falei até aqui. E está tudo bem, você continua fazendo as mesmas coisas como sempre fez. E continua com a diabetes descontrolada e com todos os seus problemas, como por exemplo a hipo e a hiperglicemia no mesmo dia, o cansaço, as dores de cabeça, os problemas urinários e úlceras. O segundo caminho é pegar todas as informações que eu falei aqui e tentar por conta própria. E talvez você até tenha sucesso como eu tive, mas também pode não conseguir. O problema é que a tua saúde vai cobrar o preço por estar se alimentando errado todo esse tempo. E o preço que ela cobra é alto demais. Se eu não tivesse descoberto o método comprovado pela ciência, quem sabe o meu pai não tivesse aqui comigo hoje. Ou então, você pode testar o método certo e garantido, sem risco. Você pode aproveitar que eu já estudei as milhares de pesquisas e estudos. Você pode tirar vantagem e pegar emprestado todo o conhecimento, aplicar e resolver de uma vez por todas a diabetes. Ninguém tem mais tempo, a tua saúde não vai te esperar. Tome a decisão certa agora. Afinal, por que você vai querer quebrar a cabeça estudando se eu já fiz isso por você? Eu resolvi pegar as melhores dicas, apenas o que traz resultados satisfatórios na prática. Coloquei em um passo a passo simples e prático que qualquer pessoa pode seguir. Não quero que você passe pelo que eu e meu pai passamos. Eu não aguento mais ver a quantidade gigante de pessoas com diabetes tipo 2 passarem por problemas horríveis de saúde, seguirem indicações que simplesmente não funcionam e não trazem benefícios para ela. Eu fico muito triste e revoltado em ver essas pessoas sendo enganadas dia após dia e pagando o preço com a própria saúde. Mas enfim, é por isso que eu estou fazendo um valor tão baixo para você hoje. Porque eu quero que você controle a diabetes tipo 2 e evite outros problemas ainda piores. E para demonstrar como eu confio no programa Diabetes Descomplicada, vou dar uma garantia: 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Se em 30 dias você colocar em prática tudo o que é ensinado no Diabetes Descomplicado, comer o que é para comer e não comer o que não é para comer, e não diminuir o nível de glicose ou hemoglobina, não emagrecer, ou por qualquer outra razão você achar que não valeu a pena, é só mandar um e-mail para diabetesdescomplicada@gmail.com pedindo reembolso. E eu devolvo cada centavo que você investiu. Afinal, se eu prometi resultados e você não teve, não é justo que eu fique com o seu dinheiro. Não precisa nem dar motivo, é só pedir e eu entrego o dinheiro, simples assim. Então, se você quer se livrar de uma vez por todas da diabetes tipo 2, clica agora no botão que está aparecendo na sua tela escrito controlar agora e resolva esse problema de uma vez por todas. Se você acha que deixar de comer pão, biscoitos e outras porcarias é um preço muito alto e que a tua saúde não vale isso, bom, essa é uma opção sua. Você está sendo informado agora. É a alternativa mais eficaz de tratamento disponível hoje. É a alternativa embasada na mais atual ciência nutricional disponível que temos. É a alternativa com menos custos, menos complicações e mais resultados. Você acha caro se alimentar corretamente? Experimente ficar doente. Experimente depender do SUS. Investir em saúde não tem preço. Esse é realmente o melhor que eu posso entregar. Agora cabe a você tomar a decisão correta e dar esse pequeno passo e ir em direção à vida saudável que tanto merece.
Você pode sair dessa apresentação e gastar esse mesmo valor, ou na verdade até mais em comidas que vão piorar a diabetes e te deixar mais doente. E quem sabe voltar aqui daqui 6 meses com a diabetes ainda mais descontrolada, com mais medicamentos, quem sabe até tomando injeções de insulina, obesidade, pressão alta e completamente desanimado. E ter percebido que estava a um clique de ter revertido a diabetes e ter evitado todos esses problemas. Ao clicar no botão aqui abaixo, você será direcionado para a página de pagamento da Hotmart. A Hotmart é a maior e mais segura plataforma de pagamentos online do Brasil, portanto, seus dados estão 100% seguros. Nela, basta você preencher os dados e escolher a melhor forma de pagamento. É muito simples. Assim que o sistema reconhecer seus dados, você receberá todas as informações necessárias para ter acesso imediato ao programa e todos os bônus. Detalhe muito importante: cuidado ao digitar o seu e-mail. É através dele que você receberá as informações para acessar o programa. Então, muito cuidado e digite corretamente. Se você fizer via cartão, seu acesso será instantâneo. Caso faça por boleto, seu acesso poderá demorar até 48 horas para que o sistema reconheça e aprove seu pagamento. Após isso, você já vai entrar no Diabetes Descomplicado e começar a ter o controle da própria saúde. Lembre-se que você já vem sofrendo há um bom tempo por causa da diabetes. E a dor de não fazer nada para mudar só vai aumentar, causar mais frustração, desespero e sofrimento. Porém, tudo isso pode mudar a partir do momento que você colocar em prática os rápidos e simples hábitos do Diabetes Descomplicado. Imagine você o dia que você acorda após uma noite dormida por completo, sem ter tido nenhum episódio de hipoglicemia e convulsão, não ter precisado ir correndo para o hospital. Você nem lembrava mais como era ter uma noite de sono assim. Você acorda disposta, com energia e vontade de viver. Se olha no espelho do banheiro e abre aquele sorriso de orelha a orelha, pois consegue ver dia após dia as mudanças. Você está experimentando uma energia que nem fazia ideia que tinha. Hoje é o dia que você vai tomar a responsabilidade e a atitude sobre o seu futuro. Vai tomar a atitude correta e passar a ter o controle da própria saúde. E começar a construir um verdadeiro estilo alimentar saudável para reverter a diabetes tipo 2. Isso tudo com risco zero. Garantia e satisfação ou o seu dinheiro de volta. Comece agora, aplique por 30 dias. Se você não normalizar a glicose, hemoglobina, não emagrecer, não gostar da cor, da fonte do e-book ou por qualquer motivo que seja, você não paga absolutamente nada. Clique no botão e comece já. Lembre-se que junto você vai estar recebendo os 5 bônus. Como evitar hipoglicemia, como se livrar dos doces, 20 receitas para diabético, cardápio para 7 dias e a tabela de medição glicêmica. Antes de terminar a apresentação, preciso te falar uma coisa. Não adie nem mais um segundo. Você sabe que se deixar para amanhã, vai acabar ficando para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. E quando você ver, a diabetes progrediu. Os medicamentos aumentaram, você ganhou peso, perdeu a confiança e a autoestima. Tome uma atitude agora, clique no botão reverter agora e eu te espero do outro lado.